10h43. Está ao vivo conosco Eliane Gomes Fabre, pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Muito bom dia, Eliane. Bom dia, Delfino. Obrigado aí pelo convite, de estar conosco aqui no CBN Campinas. Eliane, vamos falar aí a respeito das plantas aromáticas, extração de óleos essenciais, esse trabalho de pesquisa muito importante feito por vocês aí no IAC. Sim, a gente tem aqui no IAC uma coleção de plantas aromáticas e medicinais que ela vem sendo mantida desde os anos de 1932, 1940, quando teve início. E aqui o nosso setor de plantas aromáticas é bem conhecido, em todo o estado, em todo o país, através dos cursos que a gente vem realizando e divulgando essas pesquisas. É um setor que já teve, assim, forte interação no passado com muitas indústrias, e hoje também parte de todos os nossos projetos são em parceria com a iniciativa privada. Eliane, bom dia, é André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas. Com relação a essa questão dos óleos essenciais, como que parte esse princípio da pesquisa, como que é feita a colheita das plantas, todo esse processo até que se chegue ao consumidor? Olá, André, bom dia. Com relação ao processo em si de produção das plantas até chegar à extração de óleos essenciais, é um trabalho, para algumas espécies é um período mais curto, para aquelas plantas que são herbáceas e de ciclo curto. Para algumas espécies arbóreas, isso é bem mais demorado, E aqui o nosso trabalho de pesquisa, além de, o tempo, de cultivo e extração de óleos varia bastante em função da espécie que nós estivermos trabalhando. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma espécie como o manjericão, que é uma planta herbácea, então eu tenho uma planta de ciclo curto, que do plantio no campo da muda até a primeira colheita para extração de óleo, varia de 50 a 70 dias, dependendo do manejo, das condições climáticas e tudo mais. Enquanto que para outras espécies arbóreas, como, por exemplo, uma melaleuca, que é uma planta muito explorada, e com óleo essencial muito valorizado, a gente tem um tempo aí, no mínimo, de 8 meses do plantio da muda até a primeira colheita. Eliane, quem que pode participar desse curso prático de extração de óleos essenciais? O curso, a gente faz uma linguagem bem mais popular, vamos dizer assim, para que as pessoas que tenham interesse em entender como isso funciona, porque a gente sabe que isso gera muitas curiosidades nas pessoas, E então não é só para quem já é produtor ou para quem é da área, mas também para aquelas pessoas que têm uma afinidade, gostaria de saber. Então, desde estudantes, pessoal da aromaterapia, outras pessoas que querem investir no segmento de produção de óleos essenciais. É um curso de uma linguagem bem fácil, Não precisa ter um conhecimento prévio para poder participar. Que esse é o objetivo principal, facilitar a entrada, de outras pessoas, de outros produtores que não conhecem esse segmento, para poder a gente fortalecer essa cadeia de produção aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. Agora, no Brasil, a gente tem várias plantas aromáticas cultivadas, a gente pode citar até mais conhecidas aí como alecrim, citronela, tomilho, manjericão, orégano, dentre outros. No estado de São Paulo, há uma predominância de cultivo em algumas regiões ou isso pode ser cultivado em qualquer terreno, em qualquer região do estado? Como que é? Tem espécies que têm maior exigência climática, edafoclimática, a gente fala de clima e solo, Então, essas espécies aí tem que respeitar essas características dela. Mas nós temos, por exemplo, a região aqui no estado de São Paulo, de Dois Córregos, Barra Bonita, Jaú, Torrinha,
que é uma região já tradicionalmente conhecida por produção de óleos essenciais, mas o principal produto, né, a espécie que eles cultivam lá, é citronela, capim-limão e também eucalipto. Agora eles têm introduzido novas espécies, mas são regiões tradicionais. Assim, eu acho que é a principal região em termos de produção de óleos essenciais e que maior tempo, com maior tradição no estado é essa região. Porém, já há alguns anos, com esse crescimento e com essa demanda do setor, vem sendo pulverizado essas práticas para outras regiões. Então, agora nós temos parceiros e produtores já na região de Catanduva, também produzindo citronela, capim-limão, melaleuca, lavanda. A gente tem testado lavanda em outras condições, né? Havia aí uma questão que a lavanda só dá em lugar de altitude, com clima mais frio, e a gente vem testando algumas espécies de lavandas, né, em outras regiões do estado, que não sejam exatamente regiões de altitude, mas com boas respostas também. Então, nós temos bem pulverizado. Então, nós temos bastante coisa no Vale do Paraíba, com um perfil de pequenas propriedades, vamos dizer assim, e também para o sudoeste do estado de São Paulo, também temos produtores, e essa região mais central, e indo até lá para a região de Votuporanga, que também nós temos produtores naquela região. E aqui próximo a Campinas, Amparo, Serra Negra, Jarinu, a gente tem uma diversidade aí de espécies sendo cultivadas em várias regiões aqui do estado. Eliane, o IAC tem produção própria ou vocês recebem essas plantas dessas regiões aí? Não, a gente tem a coleção, como eu disse, e nós temos um programa de seleção de materiais, onde a gente faz as parcerias com os produtores, né? E a gente leva esses materiais para serem testados em outras regiões, além de Campinas. Aqui na Fazenda Santa Elisa, em Campinas, nós temos uma área de produção, nós temos uma agroindústria piloto e laboratório para extração de óleo. Também temos, num outro setor aqui do Instituto, um laboratório de fitoquímica, né, que auxilia, né, nessa questão das análises químicas dos óleos, não só de pesquisas desenvolvidas por nós, mas por outras empresas que demandam, né, análise, que mandam material. Então, o objetivo principal dos nossos trabalhos aqui é fazer esse crivo, porque quando a gente fala em óleo essencial, é uma cadeia muito complexa, né? Então, às vezes, uma mesma espécie, por exemplo, o alecrim, nós temos o que a gente chama de quimiotipo. Eu tenho um óleo de alecrim que ele tem um perfil aromático com mais cânfora, e eu tenho, às vezes, um outro óleo de alecrim com perfil aromático com mais eucalipto, né? Um 8-cineol na linguagem química. E, então, é importante que a gente conheça essas características desse produto, conheça a composição química, né, o perfil químico desse óleo essencial, para que o produtor, ao adquirir ou entrar no mercado de óleo essencial, ele tem que saber dessas informações. Mas ir apenas num viverista, no Ceasa, no Ceagesp, né, sei lá, numa floricultura e comprar mudas para quem quer começar a fazer o seu matrizeiro, mas sem saber que perfil químico tem o óleo daquela planta que ele está adquirindo, ele pode depois produzir algo que ele não consegue comercializar, porque aquilo não é de interesse das indústrias ou do setor mesmo da aromaterapia, né? Então, esse conhecimento prévio é extremamente importante. Então, isso é uma das coisas que a gente faz, essa caracterização desses materiais, identificando o perfil químico do óleo essencial, para que a gente tenha isso catalogado e que essa informação seja passada, né, repassada para os produtores de forma precisa, para que ele não esteja aí comprando gato por lebre, entendeu? Isso é muito bacana, né, Eliane, porque a senhora falou aí dessa questão pontual, da questão química, no caso do alecrim, por exemplo. A senhora já falou agora há pouco das regiões, dependendo do tipo,
de planta tem um solo mais adequado. E também existe o próprio tempo de colheita, né? Para alguns tipos de Sim, plantas, se a pessoa for querer fazer partir para aromaterapia ou partir para tempero, quer dizer, nada é tão fácil. A gente que é leigo não se dá conta da complexidade que é trabalhar com isso. sim, exige um conhecimento bem amplo, né? Desde de saber como é essa espécie. E uma vez que você. Vamos citar aqui o manjericão, que eu gosto, porque é uma planta de curto rápido, né? Um ciclo curto. E manjericão é uma das espécies também que existe uma variedade, né? Uma diversidade de tipos de manjericão dentro da espécie Ocimum basílico, que é o nome da espécie, né? O nome científico da espécie. Então, a gente tem desde formatos de folha, tamanho, aroma, tem manjericão que lembra mais o cravo da Índia, tem manjericão que tem cheiro mais de limão, isso também, então, muda a composição química do óleo, né? E aí, o que esse produtor precisa saber? Cada planta tem um tempo de colheita. Então, eu tenho uma planta que eu preciso colher ela para produzir óleo quando ela está em pleno florescimento, que é o caso do manjericão, porque é quando ela vai me dar maior teor de óleo essencial. Então, se eu colher antes, eu vou ter menos, não vai estar lá com todos os princípios ativos que eu espero encontrar, né? Eu preciso saber o perfil químico e essa característica de qual aroma que eu quero desse manjericão, se eu quero um manjericão que tenha mais esse aroma que lembra o limão, ou se eu quero esse que lembra mais o cravo da Índia, porque a composição química mudou, né? Mas a espécie botânica é a mesma. Mas é uma espécie que tem muita variabilidade dentro da própria espécie. E por isso que é importante esse conhecimento, né? Então, tem plantas que eu vou, por exemplo, canela. A gente pode tanto tirar óleo essencial, colher a árvore toda e eu picar tudo e colocar no destilador e extrair um óleo. Então, eu vou ter um óleo de planta inteira e vai me dar uma característica, um perfil químico. Se eu fizer o óleo só da madeira, eu vou ter um outro perfil. E um outro vai ser um óleo essencial e ele vai ser diferente desse de planta inteira. E se eu extrair o óleo apenas das folhas da canela, eu vou ter um outro óleo com uma outra composição química. E essas informações é extremamente importante para esse produtor que quer produzir. Ele precisa entender aonde que ele quer chegar, ele tem que ter um norte e entender esses detalhes, né? E que faz toda a diferença depois lá na hora da comercialização. Ok, nós conversamos com a Eliane Gomes Fabre, pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Eliane Gomes, obrigado pela entrevista, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia. 10h57.